Jovens que adoraram o Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, por cada alma que o Senhor confiou, cada alma que o Senhor tem confiado, meu Pai, para nós orarmos e dedicarmos a nossa vida em oração, em prol da vida dela, da vida dele. Quantos pedidos de oração, meu Pai, têm chegado até nós, e nós temos apresentado ao Senhor, meu Deus, com rogos, com um clamor, meu Pai, que sai, meu Deus, do nosso coração para o coração do Senhor. O Senhor que conhece todas as coisas, vem preparando, Senhor, o coração, a alma, o pensamento de cada um aqui, para que nós venhamos abrir o coração, meu Pai, nesse culto de oração e jejum, intercedendo pelos jovens, intercedendo pelos enfermos, intercedendo pelas nossas crianças que padecem na mão de homens maus, sanguinários, homens, meu Pai, que perderam o temor do Senhor, mulheres que perderam o temor do Senhor. Meu Deus, muitos têm medo, meu Pai, dos que já morreram. Nós temos que temer ao Senhor e não ter medo, meu Pai, de quem já foi. Oh, meu Deus, porque quem já foi, segue-se o juízo. O que nós temos que temer é a Tua palavra e vivê-la, meu Pai, na íntegra todos os dias das nossas vidas. Nós não queremos perder tempo, meu Pai, de buscar outras coisas, a não ser buscar o Teu reino, a Tua justiça, e manter essa intimidade com o Senhor viva para todo sempre. Vem, Santo Deus, vem contemplando aqui nesta noite a Tua igreja, abrindo o coração para ser renovado pelo Teu poder, o poder, meu Pai, que nos libertou da caducidade da lei, da ignorância que havia em nós, da cegueira espiritual, dos pecados que nos acorrentavam, meu Pai, na mão do inimigo, mas o Senhor nos libertou. O único Deus vive, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que não tem prazer na morte do pecador. Quantos cristãos, meu Pai, nesta hora, têm passado, enfrentado luta, batalha e dificuldade, mas Senhor, o Senhor tem um tempo determinado para abençoá-lo, abençoá-la, e que o Senhor possa achar graça nesta hora, e assim, meu Pai, liberar a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, renovando a força do Teu povo, o temor que deve ao Senhor. Que nós venhamos, ó Deus, nos alegrar em cada meditação da Tua palavra, em cada oração que nós fazemos, em cada intercessão que nos unimos, Senhor, em intercessão pela Tua igreja e pelo povo que perece, meu Deus, longe do caminho. Vem, Santo e poderoso Deus, se alegrar de cada criatura que está, meu Pai, gemendo com dores de parto, esperando a manifestação da Tua igreja. E aqui estão, Senhor, os Teus filhos e filhas, orando e intercedendo por cada um deles, cada uma delas. Renova, Senhor, a Tua igreja com temor e tremor ao Senhor, que nós não venhamos estar ansiosos com coisa alguma, inquieto com coisa alguma, mas sempre pronto, Deus, para apresentar ao Senhor em oração aquilo que está, meu Pai, incomodando, inquietando, aquilo que está tirando a paz, o sono, a tranquilidade, a harmonia, a comunhão, a fé solidificada no Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai eterno e Deus celestial, fazer justiça aos Teus oprimidos. Quantos jovens sendo oprimidas, quantos jovens sendo oprimidos, quantos pais e mães, meu Deus, padecendo necessidade. Oh, meu Deus, a nossa força vem do Senhor, e que o Senhor possa achar graça em cada um aqui e conceder, meu Pai, mais força, conceder mais temor, conceder mais, meu Pai, espiritualidade, a armadura celestial do Senhor, para que nós possamos, oh Deus, estar sempre de pé na presença do Senhor e dos homens. Nós te pedimos graça e misericórdia nesta noite, para nos instruir e nos preparar, meu Deus, para esta noite de clamor e de intercessão e de ação de graça, porque o Senhor já tem feito muito por Tua igreja, o Senhor já tem feito muito por nós, o Senhor já tem feito muito pela nossa família. E quantos, Senhor, da nossa parentela, da nossa casa, da nossa família, deveriam estar aqui, ó Deus, agradecendo ao Senhor pelos Teus cuidados, mas não reconhece. É como o Senhor falou, meu Deus, que o Senhor é comparado, ó Deus, um exemplo da galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, para proteger, guardar, cuidar, proteger, mostrar, meu Pai, o amor que se tem com a Tua igreja, com o ser humano. Mas muitos rejeitam e não querem, mas nós oramos para que se entregue ao Senhor. Nós oramos para que toda alma, Senhor, venha cativa à obediência do Senhor, e que se renda ao Senhor e Salvador Jesus Cristo em vida. Enquanto há tempo, Senhor, a Tua igreja não sossega, a Tua igreja não descansa,
descansa, orando e clamando diuturnamente, ó Deus. Guarda, Senhor, os teus pastores, as tuas ovelhinhas, que estão a caminho da tua casa, que estão, meu Pai, se reunindo nesta noite na tua casa, chamado casa de oração, para aprender, meu Pai, com a tua palavra, para entrar, meu Pai, no caminho, para andar, meu Pai, de mão dada com o Senhor, guerreando, Senhor, contra todo o mal. Oh, meu Deus, essa autoridade o Senhor recebeu e também nos deu para pisar serpentes, escorpiões e toda a castra de demônios, Senhor. É na autoridade que há no nome de Jesus que nós repreendemos todo o mal em nosso meio e ordenamos que desapareça, bata em retirada em nome do Senhor Jesus. A igreja do Senhor está livre, ó Deus, para adorar somente ao Senhor. Recebe o nosso culto em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas, louve a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, sente-se e abra as vossas Bíblias para a gente aprender um pouquinho com uma palavra aqui. E assim a gente orar mais, clamar mais, interceder mais por todas as causas, por todas as situações, causas impossíveis, causas possíveis, e a gente não está conseguindo resolver. Interceder sobre o ministério que Deus confiou, interceder pelos nossos jovens, nossas crianças, enfim, orar pelas autoridades para que tenha juízo de Deus, porque não tem, mas a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, e Deus pode mudar tudo. Eu acredito que o Senhor, Ele nunca perdeu o controle de nada. Então, por isso que temos que orar e confiar e entregar na mão do Senhor. Eu quero trazer à memória da igreja o seguinte: a gente não costuma falar muito aqui de milagre. De vez em quando um testemunho aparece aqui, o irmão dá um testemunho, a irmã dá um testemunho, glorifica a Deus e edifica a fé da igreja. Mas hoje Deus me despertou nessa madrugada para falar um pouquinho sobre os milagres que Deus fez e que Deus fará. Por quê? Porque nós cristãos, a gente espera no Senhor. A gente confia no Senhor, a gente ora, e com o passar do tempo, a tendência do ser humano é parar de orar. Eu peço, nada acontece, Ele não me dá, é porque Ele não quer dar, então não vou orar mais. Muitos cristãos, por causa do tempo, da espera, já não confia mais. E Jesus pediu para você continuar. Ele pediu para nós continuarmos. Porque só tem uma forma de agradar a Deus, é a nossa fé. E como é que eu demonstro para Deus que eu confio? Mesmo não vendo, as coisas não estão acontecendo conforme foi orado, conforme nós desejamos. É porque o Pai, Ele tem o melhor para nos dar. E muitas das vezes não está na hora de eu receber, porque eu posso me desviar. Eu posso me soberbecer e achar que... Aí, tá vendo? Eu mereço. Não, eu não mereço, ninguém merece nada aqui. A gente não merecia nem ser salvo, perdoado, mas Ele quis assim. E louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, você está orando pelo marido, está orando pelo filho, está orando pelo patrão, está orando por você, está orando por coisas dessa vida passageira, para agregar na sua casa, na sua família, no seu emprego, na sua saúde, enfim. Você está orando e nada acontece. Não é que nada acontece, já aconteceu. Já aconteceu lá no céu. A gente só não está vendo acontecer aqui na terra, mas a qualquer momento vai acontecer. É tanto sério isso, é tão verdadeiro isso que Deus pediu para pregar, que quando aconteceu na vida de homens de Deus, não dá tempo, mas eu vou pegar um exemplo aqui, porque nós vamos louvar 2 louvores no final, agradecendo a Deus por essa palavra, esse despertamento, porque a igreja está assim, sem motivo. Imagine você trabalhar e não ver o salário. Aí você ora, e você não vê a irmã receber a bênção, o irmão receber a bênção. Imagine eu, irmão, que eu oro por todos vocês. E aí você chega e irmão, como é que está?
Na mão de Deus, pastor. Eu falo, meu Deus, e ainda nada. Uhum. Ó. Essa pregação tem a ver com milagre ou não tem a ver com milagre? O nosso Senhor Jesus ainda faz milagre no meio de nós? Ó a prova aí. Glória a Deus. Eu não duvido. Mas que tem hora que a gente fala assim, meu Deus, a causa do irmão Jesus. Ô meu pai, era março. Senhor. Ou você pensa que eu me esqueci? Então, igreja, mas Deus, Ele tem um tempo certinho para abençoar cada um aqui. Vamos pegar o Caleb aí e vamos pôr ele aqui para tocar esse violão. Se ele não aguenta nem andar, vai aguentar com esse violão? Não tem um tempo. Quem viver verá ele aqui tocando violão. Mas tem um tempo de Deus. O pai toca, a mãe toca. A tendência é ele tocar. Concorda? Tá o pai e a mãe tocando em casa e louvando. A tendência é o quê? É ele tocar e louvar também. É imitar quem está fazendo correto, certo. Porque nós nascemos para louvar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Mas não servir como nós aprendemos terça-feira, por interesse, por avareza ou por objetivo nosso, né? A gente tem que ter um coração voluntário e servir em espírito e em verdade. Olha, igreja, presta atenção num casal aqui de crente. Isso aqui era crente, irmão. Crente, isso aqui é crente. Crente não é incrédulo. Crente é que acredita em Deus mesmo não vendo, mesmo não acontecendo, mas continua acreditando. Chegou um momento que ele ficou meio assim, sem saber como Deus ia fazer. Lucas 1. Quero mostrar aqui a história de Zacarias, porque, preste atenção aqui no mistério. O sacerdote Zacarias, dizem toda a palavra, quando você estuda, desde a lei até Apocalipse, esse não era qualquer um não que servia no templo, não era qualquer um que apresentava o sacrifício, não. Amém? Tanto é que Samuel se ausentou uma hora para apresentar o sacrifício a Deus, e teve um besta lá que foi fazer no lugar dele, e quase morreu. Se o Samuel não intercede, ia ser queimado de fogo. Então presta atenção, isso no Velho Testamento. Se você lê Levítico, você vai ver a lei que Deus deu sobre o sacerdócio. O sacerdócio era um homem santo. Ele não tinha que ser contaminado pelo pecado, não. Uma hora é santo, uma hora está misturado. Não, é puro, 100% puro. Porque se ele entrasse misturado lá no templo, lá ele morria. Vocês conhecem a história? Aí aqui o sacerdócio, aqui na transição da lei para a graça, eles tinham uma turma e era um sorteio. Saiu aquela turma ali, agora vamos sortear daquela turma que ia entrar. Isso significa que você tinha a oportunidade uma vez na vida, e olha lá, para poder entrar no santuário do Altíssimo e apresentar o sacrifício do povo, o pedido do povo, o pedido de perdão do povo, a interceder pelo povo, apresentar o sacrifício do povo. Amém? Amém. Ou seja, ele tinha uma vez na vida, e olha lá, tinha deles que morria, nunca tinha oportunidade de poder entrar lá, mas eram todos sacerdotes. Graças a Deus, saiu a vez de quem? De Zacarias. Aí eu aprendo muito aqui, porque nós temos a oportunidade hoje, na graça, na lei da liberdade, de ser sacerdote do Senhor todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Remir o tempo, aproveitar e servir ao Senhor. Eles, quando tinha sorte, caiu, não, sorteou, saiu a turma do onde faz parte o Zacarias.
Tá, agora vamos sortear a turma dele. Da turma dele, quem é que vai ser? Aí sorteava, saiu o nome de Zacarias. Quem escolheu? Deus. Aí ele tinha a oportunidade de ir lá e representar o povo. Tanto é que ele demorou e o povo ficou lá fora, fazendo barulho, e glorificando a Deus e alegre, porque ele demorou. O mistério é grande. Os outros entravam rapidinho, saíam, ele demorou. E quando saiu mudo lá dentro. E aí todos aqui conhecem a história. Ou não? Leia a Bíblia que você vai conhecer. Lucas 1. Presta atenção aqui no versículo 5. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, e cuja mulher era das filhas de Arão, tudo crente, tudo da família de crente. E o seu nome era Isabel. E era ambos, aí hoje eu sou crente, solteiro, quero casar com a macumbeira. Está tudo errado. Olha, aqui, olha para a palavra. Não, mas é bonitinho, eu me encantei. Pastor, estou apaixonado, arriado até os 4 pneus. Diga o diabo que furou, que vai tu ficar atolado no inferno. Olha isso aqui, ó. Existiu no tempo de Herodes, rei de Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abia, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos, o segredo está aqui. E eram ambos justos perante Deus. Justo, ambos. Às vezes tem um casal de crente, o marido até é justo, mas a esposa é uma crente, meia crente. Não é 100% crente, não. Aqui não, os dois eram 100% Jesus, Deus, o Espírito Santo. Eram honestos, eram sinceros, eram justos. Está aqui, ó. E eram justos perante Deus, andando sem repreensão, meu irmão. Ninguém chamava atenção. Os sacerdotes da época, os pastores da época, não chamavam a atenção deles, não. Lucas relatou isso aqui, o evangelista Lucas relatou isso aqui, dizendo que ele estava na igreja, nunca recebeu uma bronca, um puxão de orelha, nunca recebeu um chamado de atenção. Era irrepreensível os dois. Eita, imaginou uma igreja lotada assim? Tudo crente de verdade. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os preceitos do Senhor, mandamentos e preceitos. Meu irmão, você pode ter... eu conheço a Bíblia todinha, pastor. Pois é. Vamos pegar o Novo Testamento, que é o que vai julgar a gente lá na frente. Vai julgar ou vai salvar a gente. Mateus, Judas, Revelação, Apocalipse. Vamos pegar o Novo Testamento. Amém? Tudo que Jesus pede para fazer, a gente faz? Só pensa. Tudo que ele pede para a gente abandonar depressa, já abandonou? Já deixou? Esse casal, tudo que Jesus pedia, Deus pedia, eles obedeciam. Ambos. Zacarias, cadê o pessoal do som aí que falou que era a minha mãozinha aqui embaixo? Não é não, ó. Tá vendo, ó? É outra coisinha aqui. Vamos lá. Vou ter que ficar só com 2 dedos. Vamos lá, para ver se é isso. De repente a aliança está dando um mau contato aqui. Vamos lá, gente, olha. Ambos, Zacarias e Isabel, eram crentes de verdade. E aí, eles eram irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Se olhar todos os mandamentos do Senhor Jesus e preceitos da lei do Senhor Jesus, lei perfeita da liberdade, nós estamos em falha. E nós exigimos muito. Nós oramos e queremos ver o milagre rápido. Agora eu estou vendo aqui um casal aqui irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e orava por filho e não nascia um. E continuava crente. E quando chegou o momento certo de Deus falar, agora eu vou dar a benção dele. Vou sortear a turma dele, vou escolher Zacarias, ele vai entrar no templo, na minha presença, e eu vou me apresentar para ele e dizer assim: eu ouvi a tua primeira oração, a tua oração foi atendida. Só que chegou a resposta agora. Eu quero te abençoar agora. Se tu pediu tanto tempo e esperava eu fazer naquele tempo, não era o momento. O momento é agora. Agora chegou a tua vez de rir. Porque naquela época, um judeu que não gerava filho era uma vergonha.
Era uma vergonha para aquela mulher. Tu se lembra daquela mulher que sofria na mão de Elcana? Não na mão de Elcana, mas na mão da Lia. Lembra? Era Lia, era Elcana e Penina, né? A Lia era a mais velha que o Jacó ficou lá, né? Ficou não, o pai que empurrou. Agora presta atenção aqui, uma coisa aqui. A Penina judiava daquela mulher, humilhava aquela mulher. Você viu que uma mulher, naquela época, que não gerava filho, era humilhada? Maltratada? Desprezada? Agora eu pergunto para você, Deus via tudo isso, assistia tudo isso, e a gente fica assim, por que Deus não fazia nada? Ele fazia não, ele não fazia nada não, ele fez sim. Ele fez tudo para cooperar, para abençoar, mas no tempo que ele quis. No tempo certinho ele faz. Porque Deus, ele tem propósito. Aí eu pergunto para você, quanto tempo a gente é crente e a gente está orando por algo e não aconteceu até hoje? Agora examina a tua vida, que eu estou examinando a minha. Eu estou igual Zacarias? A minha esposa está igual a Isabel? Aí tu coloca tu, varão, no lugar de Zacarias e a tua esposa no lugar de Isabel. São ambos irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos da lei do Senhor Jesus? Examine. Se é, fique em paz que Deus vai fazer. Mas se não é, ponhamos nós a nossa casa em ordem, como a casa de Zacarias e de Isabel, que o milagre está às portas. Porque Deus não cessou de fazer milagre. Deus não parou de fazer milagre. O milagre ainda continua sendo realizado na vida de homens e mulheres como Zacarias e Isabel. Às vezes você vê acontecer coisas na vida do ímpio. Você fala, mas por que no ímpio? Ô irmão, tem uma igreja orando. E Deus dando chance para ele se converter, para ela se converter. Que talvez, se continuasse mais um dia no sufoco, ia se suicidar e Jesus ia perder aquela alma. Por isso que você vê muitas das vezes acontecendo algo de... Mas por que aconteceu na casa do ímpio, na vida do ímpio, do pecador, dessa ímpia? Dessa prostituta aconteceu algo e na vida do santo não aconteceu, porque na época de Zacarias e de Isabel tinha um monte de pecador, ou não? Será que ele e ela também não ficavam, hein, marido? Oi, esposa. Tanta gente ruim. A mulher teve 3 filhos, a outra está grávida de 4, e nós nenhum. E a gente justo, íntegro, honesto, servindo ao Senhor. Será que eles não pensaram? Será que entre eles não conversaram? Será que em algum momento não deu aquele baixo astral, aquela fraqueza espiritual? Tantos anos servindo ao Senhor, sendo justo perante o Senhor. Olha aqui, o evangelista Lucas deixou bem explícito aqui que eles eram irrepreensíveis, gente, diante de todo mandamento e preceito do Senhor. E até agora nada. Barriguinha não cresce, né, mulher? Não. Mas não tem problema não, vamos continuar crendo. Deu para entender? Às vezes você está assim, tanto tempo orando pelo marido, tanto tempo orando pelos filhos, tanto tempo intercedendo pelo ministério, para nunca mais você ouvir assim, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus tem abençoado, tem multiplicado, está sobrando para abrir outras igrejas. Mas vira e mexe, você ouve. Aí você fala, meu Deus, chega dia 16, na rádio você ouve. Chega dia 30, na rádio você ouve. Você fala, meu Deus, tanto tempo orando, Senhor. Meu Pai, faz um milagre. Levanta, Senhor, convence do pecado, da justiça e do juízo esses ricos, esses empresários. Assim como o Senhor fez com José de Arimateia. Assim como o Senhor fez com Cornélio e vários outros, Senhor, com Nicodemo, Senhor, traz para cá, traz a Joana, traz as Susana, essas riconas, traz convertida para servir ao Senhor, e assim, com as suas riquezas, manter a tua obra. Quantas vezes a gente ora? Quantos anos orando? E por causa da demora, vamos desistir?
Converte meu pai, converte minha mãe. E o pai não quer nada com Jesus, a mãe não quer nada. Converte o patrão, que oprime a gente nesse serviço. Meu Deus, está pior do que lá no Egito. Tira a gente daqui, Jesus. Ele falou, tu é livre. O povo lá era escravo, tu é livre, procura outro. Procura outro emprego melhor que eu vou te abençoar. Mas a gente está mal acostumado a sofrer. Aquele povo estava mal acostumado a sofrer. Meu Deus, já passou da hora. Eu falei que eu ia falar 5 minutos. Ó, viu? Tá chovendo serviço lá, mas ela já falou para os patrão dela. Falou, terça e quinta, me erra. Obra. Deu para entender? E agora está exigente. Está numa fé violenta. Olha, está chovendo serviço. Quem me deu foi Deus. Mas eu tenho que honrar o meu Deus. Olha, dia de terça e quinta, eu estou nos pés do Senhor. Domingo também. Domingo de manhã. Domingo à noite. Amém? Sábado, quando tem obra, está envolvida. Então, irmãos, presta atenção aqui, que eu vou continuar lendo aqui. Ó, 7. E não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Estéril. E ambos eram avançados de idade. 2 agravantes. Doente, estéril e ainda avançado de idade, igual Abraão e Sara. Segundo o costume sacerdotal, no 9, coube-lhe em sorte, aí ó, tá vendo? Sorteio. Sorte, entrar no templo do Senhor para oferecer o quê? Sacrifício, é incenso, né? Que é a transição da lei para a graça, tá? Quando chegar em Atos dos Apóstolos, depois de João, você vai ver que estabelece a igreja e aí esquece esse negócio de acender incenso. Acabou isso. Não é porque você vê aqui em Lucas incenso, aí tu vai comprar aqueles aromas, põe lá na tua casa, lá para pegar fogo na casa e morrer todo mundo e ainda ir para o inferno. Hoje não tem nada de negócio de acender incenso. Eita, fumacinha para espantar demônio. Fumacinha não vai se consagrar em jejum, oração, obediência a todos os mandamentos e preceitos do Senhor Jesus, que tu vai expulsar demônio. Viu? E que é que essa fumacinha aí estranha? Eu não estou dizendo que vocês fazem isso. Amém, igreja? Mas eu estou pregando aqui, o mundo todo vai ter acesso. Então presta atenção aqui, ó. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando. Como é que estava o povo lá fora? Orando. A hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu. O próprio Deus vem através do anjo, posto em pé, à direita do altar do incenso. Direita do altar. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi, oh coisa linda, oh Jesus, ouve a nossa oração hoje. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho e chamará o seu nome João. Tu está vendo aqui que mulher que dá filho? Está na Bíblia que é mulher que dá filho? Que essa junção que estão querendo por aí está errada? Gente, está na Bíblia. É por isso que é um ódio com a Bíblia. Rasga, toca fogo. Não é assim? Por quê? Porque a verdade está aqui. A verdade incomoda, mas a verdade liberta. Incomoda para libertar. Porque quando eu ouvi também verdade do que eu errava, me incomodou a ponto de eu me libertar e hoje não estou mais fazendo. Então olha isso aqui, ó. E chamará o nome de quê? Ela, ó, tua mulher vai te dar um filho e tu vai chamar o nome dele o quê? João. E tu terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá cachaça, vinho, droga, nada ele vai se contaminar, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Não está na Bíblia? Eu louvo a Deus, e você deveria louvar também e agradecer, por Deus ter permitido abrir a madre de Isabel
e nascer esse homem de Deus que preparou o caminho do nosso Salvador. Viu? Mateus capítulo 3 vai declarar que ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio primeiro para preparar, e preparou, endireitou o pau que estava torto. Quem eram esses paus? Ser humano. Quem eram essas varas tortas? As mulheres também tortas. Ele endireitou todo mundo. Ele chegou para Herodias e falou para ela assim: olha, do jeito que tu tá, tu vai para o inferno, viu? Tu se converte, raça de víbora. Tu larga esse homem aí que não te pertence, volta para o teu marido Filipe. Pregou a verdade para ela ou não pregou? Ela aceitou? Ela ficou, foi raivosa, irada, revoltada. Ela falou: não sei onde eu estou, que eu não pego ele agora. Aí olhou para a multidão assim que gostava do João Batista e falou: se eu for, estou morta. Vai tu, rei. Ele falou: eu também morro. Deixa para uma outra oportunidade. Pegou, foi embora. Numa oportunidade, no aniversário de Herodes, ela pegou a filha dela e falou: tu vai pelada lá dançar na frente dele, que ele vai babar, ele vai me dar o que eu quero. E aí vai ela lá com um corpinho de violão, parecendo uma cobra em areia quente. Cobra em areia quente, sabe como é que é? Ela para, e aí ela sai se andando, aquela coisa toda, e Herodes babando. Eita, nunca vi isso. O diabo hipnotizou ele. Minha filha, pede tudo que tu quer. Aí ele falou: tudo não, metade do meu reino eu te dou, senão eu vou ficar pobre. Aí ela foi lá: mamãe, o que eu peço? Ela falou: chegou a hora. Quem é do maligno guarda maldade no coração muitos anos. Olha ela se vingando. Por isso que quando eu vejo crente guardando no coração coisa ruim para se vingar lá na frente, não é crente não. Não é crente não. Não é João Batista, não é o Zacarias, não é a Isabel, não é crente como Zacarias e Isabel não. A Isabel não. Não tem o Espírito Santo de Deus não. Tem não. Que pena. E ainda quer bater na gente. Mas pode bater, se Deus permitir. Pode bater, pode matar, pode arrancar o braço, pode fazer o que quiser. Eu não estou nem aí. Hoje eu estava passando numa calçada fazendo a obra, me deram um banho de água. Foi. Chá! Eita Jesus, glória a Deus. Que foi água. Bom, ruim se fosse fogo. É água. Água velha suja. Água suja. Água suja. Chá! Eu digo: ô glória! Ô moço! Eu digo: fica em paz, está perdoado. Água, melhor água que uma madeirada, uma pedrada, amém? Então presta atenção aqui, isso é o mínimo que a gente passa, e às vezes a gente fica orando, e tem que orar mesmo, e a coisa não acontece do jeito que a gente ora, e a gente fala assim: será que Deus está ouvindo? O diabo já buzinou, já não tem o cangote, tem ouvido aí? Será que Deus ouviu tua oração? Não ouviu não, ouviu, só que ele tem um tempo para fazer, viu meu filho, minha filha? Igreja do Senhor, não pare de orar. Aprenderam a palavra? Aprenderam a palavra, igreja? Eu estou falando de um casal justo aqui, meu irmão, perante a lei perfeita da liberdade, e que eles oravam constantemente pelo um filho e nada de filho. E a gente cheio de erro, cheio de falha, e para de orar porque Deus não atendeu. A Bíblia não diz. Não. A Bíblia não diz. Mas vamos pegar aqui. Exemplo. Abraão, quantos anos para ter o Isaac? Isaac, quantos anos para ter o Jacó? Jacó, quantos anos para ter o José? Teve vários, né? Mas o José foi o do coração dele, né? Tanto é que a túnica de 2 cores era só para o José. Ou erro errado, né? Que os pais cometem, né? Errado, viu, mãe? Pai, você ter vários filhos na sua casa e você sempre presenteia aquele ou aquela. Você pensa que os outros não percebem? E se não é presente físico, uma túnica de várias cores, uma touca, um boné, sei lá o que for, um chapéu, se não é presente que se vê, mas é o tratamento. Chega em casa do serviço, quem corre para abrir a porta?
o que você mais gosta. Papai! Aí você abraça, beija, levanta, joga para cima. Aí vem o outro. Você percebe que o outro já vem assim, meio assim. Será que ele vai fazer comigo? É ou não é? E aí o pai besta, a mãe também besta, aí não faz. Aí só passa a mão na cabeça. Oi, filhão, tudo bem? Vem aí. Eita, o papai está cansado de tomar um banho. E o menino vai crescendo, a menina vai crescendo, vendo tudo isso. Revoltada. É por isso que de vez em quando arranca o cabelo do outro. Mas por quê? Porque o pai não dá o que o outro tem. É ou não é? Isso não é o culto hoje, mas vocês entenderam aqui? O foco está orando, está jejuando, está congregando, está fazendo a obra, é fiel, é justo, é honesto, é sincero, é sincera, está orando e não aconteceu? Não pare de orar não. Paulo falou, orai sem, é sem parar mesmo. Vamos lá, cadê?